Deus, em Mateus 21, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, 18. A palavra de Deus nos diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai querido, esta palavra é, ó Deus, nessa noite, um ponto de partida para aquilo que nós vamos fazer. Estaremos orando pelos enfermos, porque a tua palavra nos manda fazer isso, na epístola de Tiago, ungindo com óleo e fazendo a oração da fé. Mas, Pai, que esta palavra nos encoraje a entendermos que nós não estamos limitados na nossa fé, porque o próprio Senhor Jesus nos disse: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e maiores ainda vocês vão fazer. Pai querido, que isso possa estar acontecendo aqui nessa noite, que essa palavra se cumpra nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar, querido? Quando Jesus compartilhou essa experiência com os seus discípulos, era para que eles entendessem o poder da fé. Eles andavam com Jesus, eles viam Jesus realizar milagres, quase que todos os dias. Mas pela primeira vez, Jesus faz alguma coisa diferente. Normalmente, era coisa assim para edificação, cura, libertação, mas Jesus nunca havia dito a uma árvore, ou seja, dado ordem a uma árvore para que ela secasse. E verdadeiramente, daquela vez, eles ficaram surpresos, porque a árvore não secou no dia seguinte. Ela diz o texto que imediatamente ela secou. Queridos, quando Jesus termina esse texto, no versículo 22, ele diz claramente: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, nós não podemos limitar o agir de Deus na nossa vida. Quando nós estamos orando, nós não estamos agindo com as nossas forças, com a nossa capacidade. Quando nós oramos, nós estamos agindo e movendo o braço mais poderoso do universo, que é o braço de Deus. Por isso o escritor aos Hebreus disse que como deve ser a nossa postura ao nos aproximarmos de Deus. O escritor aos Hebreus disse: olha, aquele que se aproxima de Deus deve, em primeiro lugar, crer que Ele existe. Porque se você se aproxima de Deus e você tem dúvida com relação à existência de Deus, você não está se aproximando da maneira correta. E a segunda coisa que o escritor aos Hebreus diz é: e que esse Deus que você crê que existe, se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, o prazer de Deus, a vontade de Deus, é ver a vida do povo de Deus sendo abençoada. Você acha que Jesus tinha algum prazer em fazer uma figueira secar? Esse era o ministério dele? Fazer as figueiras secar? Não, irmãos. Aquilo que Jesus fez ali, o fez para que os discípulos entendessem o poder da oração e o poder da fé. Mas, na verdade, o ministério de Jesus não foi feito de secar figueira, até porque isso foi uma única experiência. O ministério de Jesus foi feito de curar, libertar, salvar, realizar a obra de redenção na vida do seu povo. Por isso, quando nós nos reunimos, como estamos fazendo hoje aqui, para orar, para pedir a Deus, creia, querido, que isso não é uma coisa assim que Deus faz de vez em quando. Não, Deus
quer que nós sejamos curados. E uma coisa que eu venho falando constantemente com a igreja é com relação à cura das emoções. Irmãos, eu tenho vivenciado isso nesses anos que eu tenho de ministério, e cada vez eu estou mais consciente de que muitas das enfermidades que a gente tem, as tem porque nós estamos com alguns problemas ainda não resolvidos na nossa vida. Eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo muitas delas acontecem assim. Há pessoas vivendo hoje dramas na sua vida e que nunca ficam curados de uma determinada enfermidade. E ora, e pede, e clama, Senhor, opera, mas na verdade o segredo da porta que está fechada e que precisa ser aberta é a porta do coração, é a porta da alma, é a porta do perdão, é a porta da reconciliação, é a porta do entendimento, né? Porque às vezes, sabe que às vezes a gente tem umas situações na nossa vida, né? Que a gente é meio cabeça dura, né? A gente não quer entender determinado. Não, mas eu não quero, não, assim eu não quero, desse jeito eu não gosto, assim eu não aceito. E se for a vontade de Deus? Sabe o que vai acontecer? Você vai estar lutando contra a vontade de Deus. Aí eu pergunto, quem luta contra a vontade de Deus, perde ou ganha? Perde, irmãos, sempre perde. Porque a vontade de Deus, ela é soberana nas nossas vidas. Só que às vezes nós nos colocamos numa posição antagônica à vontade de Deus. Eu já passei por situações assim na minha vida. Quando eu montei estratégias, quando eu fiz planos no meu coração, quando eu queria que determinadas coisas acontecessem do jeito que eu queria, né? Se for de Deus, tem que ser assim. E Deus disse, não, não vai ser assim. Eu vou fazer de uma outra maneira, de uma outra forma. E enquanto eu não abri o meu coração e disse, Senhor, então eu me rendo, né? Seja feita a tua vontade. Enquanto eu não fiz isso, algumas coisas ficaram bloqueadas, simplesmente não aconteciam. E a cura está incluída nisso aí. A cura está incluída em situações, muitas vezes, que bloqueiam o nosso coração. E aí nós oramos e ficamos perguntando, Senhor, por que Mateus 21, 22 não está acontecendo? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Por que isso não está acontecendo? Ah, é porque eu não tenho fé? Não, queridos. Não. Às vezes a fé existe. A fé está lá. Você crê em Deus, mas muitas vezes há bloqueios na sua vida, no seu coração, de coisas que talvez estejam acontecendo no seu dia a dia, no seu cotidiano, no relacionamento que você tem com as pessoas, dentro e fora da sua casa, de coisas que às vezes você plantou no seu coração de uma maneira que você não aceita que seja de outra forma. Sabe aquela situação de Pedro, né? Pedro nunca havia visto o Espírito Santo de Deus descer sobre os gentios. Aliás, isso aí era uma heresia, né, para Pedro. Ver o Espírito de Deus ser derramado sobre homens e mulheres que não fossem de origem judaica. E quando isso aconteceu pela primeira vez, Deus teve que preparar o coração de Pedro para que ele pudesse entender o que ia acontecer ali e pudesse dizer para os outros, olha, Deus não está dentro de uma forma. O Senhor não está dentro de um cubículo, dentro de de uma ideia preconcebida nossa. E eu tenho aprendido, irmãos, a cada dia, no convívio e nas coisas que eu vejo, dentro e fora da casa de Deus, que Deus, ele age sim pela fé, desde que nós não coloquemos barreiras dentro do nosso próprio coração. Nós não estamos aqui nessa noite apenas para orar e pedir a Deus a cura dos enfermos. Nós estamos aqui nessa noite porque nós confiamos, nós acreditamos que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Amém? O Deus que nos deu essa palavra não mudou. Ele não se arrependeu, ele falou isso aqui, mas agora isso aqui não está valendo. Não, isso aqui está valendo. Nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos crendo que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Essa é a palavra que permanece, né? Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que há autoridade no nome de Jesus.
Ou seja, a palavra de Deus diz que nós deveríamos usar o nome de Jesus com autoridade para que os enfermos fossem curados. E não é pela nossa autoridade, ou pelo nosso poder, ou pela nossa capacidade, né? Não é pela entonação de voz, não é porque alguém vai falar mais alto, não. Simplesmente existe autoridade nesse nome chamado Jesus. O nome que está acima de todo nome. E o nome perante o qual todo joelho um dia terá que se dobrar e terá que reconhecer que Ele é o Senhor. Quer queira, quer não queira. Agora ainda está no período do livre-arbítrio. Mas vai chegar um dia em que esse livre-arbítrio cessará. Mas aqueles que entendem que há poder no nome de Jesus, nessa noite, é sobre esse nome que nós estaremos orando pelos enfermos. O mundo material, queridos, eu não tenho a menor dúvida, ele é governado pelo mundo espiritual. O mundo material é governado pela autoridade espiritual. Alguns, pela autoridade espiritual maligna, né? Há pessoas cujas vidas estão governadas, estão dirigidas por demônios. É mundo espiritual? É mundo espiritual, mas mundo espiritual maligno. Mas aqueles que conhecem a Deus e que entregam seu coração nas mãos do Senhor Jesus, governa sobre nós, a lei que está sobre nós é a lei do Senhor Jesus, que quer exercer autoridade nas nossas vidas. Sabe para quê? Para curar, para salvar, para libertar, para perdoar, para operar milagres nas nossas vidas. Muitas vezes, querido, o que falta são vidas as quais Deus possa usar. Vidas as quais Deus possa instrumentalizar. E não precisa ser, né, o famoso, o grande, o tremendo. Não. Deus usa pessoas simples. Nessa noite, ao impor das mãos e a oração que será feita pelos diáconos, pelas diaconisas, pelas esposas dos diáconos, alguns líderes de ministério que têm nos ajudado a orar também, né? Eles não são diferentes de você. Eles são todos iguais a todos nós. Mas a diferença é que eles vão se deixar usar por Deus para nessa noite declararem uma palavra de cura, de bênção, de restauração, de libertação, talvez, de situações que estão dentro da sua alma e que precisam ser removidas em nome de Jesus. Às vezes, queridos, a autoridade espiritual, ela é maligna, né? E tem operado grande. Sabia que o diabo opera sinais? A Bíblia diz que ele opera sinais. Há pessoas hoje servindo a demônios porque um dia receberam na sua vida um sinal de uma autoridade espiritual maligna. O avô da minha esposa, da Raquel, ele terminou os seus dias como pai de santo, dentro de uma localidade onde ele ali dizia que estava ajudando as pessoas. E uma vez conversando com ele, eu perguntei, por que o senhor permanece assim? Porque ele tinha um filho pastor, o outro filho cristão, a família, a maior parte, toda ela evangélica. Ele disse, eu sou grato à entidade tal, porque um dia ela me curou. E lá no coração dele, não só por gratidão, mas também pelo medo de voltar àquela enfermidade, caso ele deixasse de servir aquela determinada entidade. Aí eu pergunto, queridos, se a autoridade numa entidade maligna para curar, para fazer sinais, quão maior e tremenda é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas para curar, para salvar, para libertar e para produzir sinais na nossa vida. Hoje Deus vai usar a vida desses homens e mulheres. E quando você vier à frente, você não sabe quem vai orar por você, porque é na sequência da fila, mas não se preocupe quem, porque Deus nessa noite vai estar usando o lábio de quem quer que seja,
que vai estar aqui na frente para tocar, as mãos para tocar, os lábios para produzir a palavra de cura. Mas eu quero pedir uma coisa aos irmãos. Se alguma coisa está incomodando a sua alma, se nos últimos dias você vem passando por angústias e tristezas, a Bíblia fala sobre confissão de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para serdes curados. É o que diz lá em Tiago. Você não precisa fazer um gabinete aqui na frente, passar 20 minutos contando toda a história, mas com pequenas palavras. Tipo assim, vamos supor que você está com uma profunda tristeza no coração, porque você foi traído por alguém, que você menos esperava. Isso está te tirando a fome, o sono, está te tirando a alegria, a paz. E por isso você não vem se sentindo bem no seu corpo físico. Você diga em pequenas palavras: querido, olhe por mim, porque eu fui vítima de uma injustiça, de uma traição. Isso está me fazendo muito mal, não estou bem. Pronto. Não precisa dizer quem, como, quando, onde, nada. Simplesmente aquilo que está te incomodando. Talvez uma preocupação com o filho, com uma filha que não está bem, que está indo no caminho errado, que está andando com amizade e que não era para andar, e você, dali de um tempo para cá, você vem se sentindo muito mal, uma angústia tomou conta de dentro do seu coração. Fale rapidamente: olha, eu tenho andado muito triste de preocupação com o filho meu, ou com uma filha. Só isso. Não precisa contar a história, como é que foi, e quando começou. Não. Seja bem resumido, né? Porque a pessoa, o irmão que vai estar aqui, vai orar especificamente em cima dessa área. Então, quando a gente abre, né, o coração para falar aonde está a dor, como você vai no médico, né? Você chega lá: está doendo onde? Está doendo aqui, doutor. Estou me sentindo assim, eu não consigo comer, ou então estou com um mal-estar aqui, ali, eu me sinto assim, tal. Enfim, você não tem que falar o que está sentindo para o médico. É a mesma coisa hoje, só que aqui se trata da alma, né? E aqui se trata também das enfermidades que a alma produz no nosso corpo físico. É exatamente isso que nós vamos fazer. Hoje você não vai receber mais uma oração, não. Você vai receber a tua cura, em nome de Jesus. Não saia do teu lugar para dizer: vou lá porque o diácono vai dar uma orada por mim. Não faça isso, não faça isso. Se você vai sair assim, fica aí. Mas eu vou lá, porque Deus vai usar um servo, uma serva hoje, para que eu seja curado em nome de Jesus. Amém, igreja?